Massacre em escola pública de Suzano, na Grande São Paulo. 2 ex-alunos executam 8 pessoas, ferem 11 e acabam se matando. Eles usaram um revólver calibre 38 e uma besta, que é uma espécie de arco e flecha, para atacar as vítimas. 5 estudantes, 2 funcionárias e o tio de um dos assassinos perderam a vida. Vídeos mostram a chegada dos criminosos e o pânico dentro da escola. Jovem caminha até um hospital com um machado cravado no ombro, é operado e sobrevive. É o que eu pensava. Eu tinha perdido meu filho. Prédio de escola desaba e soterra dezenas de crianças na Nigéria. O caso Bernardo, médico acusado de participação no assassinato do filho, fala no tribunal. Pego veementemente. Governo elimina 21 mil cargos no Serviço Público Federal. Em encontro com jornalistas, o presidente Bolsonaro reafirma a expectativa de votar Previdência no primeiro semestre e diz que está buscando o apoio dos deputados. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um crime, brutal chocou o país e todos nós. 2 atiradores invadiram uma escola pública, mataram 8 pessoas e depois se suicidaram na cidade de Suzano, que fica na Grande São Paulo. Vamos conversar com a repórter Simone Queiroz, que está na porta de um hospital em Suzano. Boa noite, Simone. Quantas pessoas estão internadas aí? Olá, boa noite, Raquel. Boa noite a todos que nos assistem. 11 pessoas continuam hospitalizadas. 2 aqui nesse hospital de Suzano, que fica bem próximo da escola onde aconteceu o ataque. Apesar dessa versão inicial de que os atiradores cometeram um suicídio após a ação, já foi revista. A polícia já sabe que, na verdade, Guilherme Tauti, de 17 anos, matou o comparsa Luiz Guilherme, de 25, Luiz Henrique de Castro, de 25, e depois tirou a própria vida. A polícia também já sabe, a partir de computadores apreendidos, que eles pesquisaram sobre massacres ocorridos semelhantes a esses nos Estados Unidos. Há pouco foram divulgadas imagens das câmeras de segurança de dentro da escola, que mostram como foi a dinâmica do massacre contra os alunos. Na reportagem a seguir, você vai ver os momentos de pânico vividos pelos estudantes. Os mortos no ataque em Suzano foram levados para o Instituto Médico Legal da cidade e também para o Instituto Médico de Mogi das Cruzes, também na Grande São Paulo. A repórter Solange Bolos está agora no IML de Suzano. Boa noite, Solange. Algum corpo já foi liberado? Boa noite, Nascimento. 2 dos 10 corpos já estão à disposição das famílias, mas nenhum deixou o IML ainda. Esses parentes estão lá dentro, cuidando da liberação desses corpos. As vítimas vão ser levadas para a Arena Suzano, é um espaço que fica dentro do Parque Max Pfeffer, bem próximo daqui. Será um velório coletivo que deve começar daqui a pouco. Ainda não há informação de para onde serão levados os corpos dos atiradores. A polícia encontrou no carro, usado por eles, um caderno com anotações sobre táticas de jogos e várias ilustrações de caveiras e armas. Hoje à tarde, a Secretaria da Educação enviou às escolas do estado uma série de recomendações sobre como acolher os alunos e funcionários que estão assustados com o massacre. Os 2 atiradores eram ex-alunos da escola. O mais novo, de 17 anos, foi expulso. Um adolescente suspeito de envolvimento com jovens foi detido em Suzano agora à noite. Na delegacia, ele confirmou que era simpatizante da ideologia dos atiradores e sabia que o massacre estava sendo planejado. De formação da mente criminosa. O apresentador Roberto Cabrini entrevistou um amigo do atirador, Guilherme Monteiro. Ele disse que Guilherme sofria bullying na escola e estava envolvido com tráfico de drogas. Você vai ver agora uma entrevista exclusiva com um amigo próximo de um dos jovens que participaram do atentado, Guilherme Tauci Monteiro, de 17 anos. Um depoimento repleto de revelações. Esse é Luiz Roberto Nascimento Ferreira, 18 anos. Os 2 saíam juntos, estudaram na mesma classe. Ele já foi em casa, já dormiu em casa, jogamos bola junto. Nas palavras de Luiz, as pistas para os atos de Guilherme.
a ligação de Guilherme com o tráfico. Ele começou a andar com muita gente estranha. Que pessoas? Tráfico? Muita gente assim que ele começou a andar é do tráfico, mexe com droga. Luiz conta que Guilherme tinha sofrido bullying de um aluno da mesma escola. Zoava ele, xingava ele. Quem xingava o Guilherme? O menino do 7º D. Um dos alunos. Aí ele foi falar com a diretora, aí a diretora começou a defender o outro aluno e depois ele pegou a roda e veio aqui veio fazer isso, coisa errada. Ele foi humilhado. Todo mundo falava da família dele, falou que a avó dele mexia com coisa errada, falou do pai dele. Ele não gostou que a pessoa ficou falando da família dele, acabou, ele fez um grupo no WhatsApp e fez isso. 11 pessoas continuam internadas depois do ataque à escola. Um dos estudantes foi atingido por um machado e chegou caminhando ao hospital. O presidente Jair Bolsonaro chamou o ataque de monstruosidade e covardia. Já o líder do governo no Senado disse que a tragédia poderia ser evitada se professores e funcionários estivessem armados. O ministro da Educação... Daqui a pouco você terá outras informações sobre o ataque, o massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo. Uma nova operação da Polícia Civil e também do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu hoje 16 mandados de busca e apreensão relacionados ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Ontem, um policial militar reformado e um ex-policial militar foram presos acusados de executar o crime que amanhã completará um ano. Marielle Franco. A polícia acredita que os 117 fuzis apreendidos numa casa no Rio de Janeiro pertencem ao atirador Rony Lessa. Para os investigadores, ele é um contrabandista internacional que comprava as armas no exterior pela internet. Mansão no condomínio. Antes de sabermos hoje do que acontecia em Suzano, na Grande São Paulo, eu estive com Jair Bolsonaro, o presidente, num café da manhã, em companhia de outros jornalistas em Brasília. Eu perguntei sobre a reação do presidente ao saber que o acusado de matar Marielle Franco morava a poucos metros da casa dele. O presidente Bolsonaro respondeu que o condomínio tem 150 casas, que não se lembra, nunca ouviu falar dessa pessoa e continuou. Se o meu filho namorou a filha dele, já namorou muita gente no condomínio. E a foto em que apareço, palavras do presidente, com um deles pode ser mais uma das muitas que tirei nas ruas nesses últimos anos. O presidente contou que uma mulher já foi presa nesse condomínio por porte de armas e que ele já recebeu dos moradores uma denúncia de irregularidades graves no Porto do Rio, que não pode revelar neste momento. O presidente, na sequência deste assunto, quando não se sabia do massacre em Suzano, São Paulo, defendeu a posse e o porte de armas como formas de enfrentar o crime. Mais uma vez, o presidente mostrou-se incomodado com a investigação do atentado que sofreu na campanha eleitoral. Ele disse que foi um erro aquele dia não usar o colete de proteção que ficou esquecido debaixo de um banco e completou: não quero que inventem um mandante, mas eu tenho a convicção de que o criminoso não agiu pela cabeça dele. O presidente Bolsonaro não adiantou também muita coisa sobre o encontro com Donald Trump nos Estados Unidos, mas disse que há 3 acordos quase certos. Um sobre o uso da base espacial de Alcântara, no Maranhão, o outro sobre o fim da bitributação entre os dois países e um terceiro acordo sobre o qual fez mistério. Um outro assunto deverá ser a elevação do Brasil à posição de grande aliado dos Estados Unidos fora da OTAN. O presidente deu uma má notícia aos embaixadores em Washington e também Paris. Serão substituídos, assim como outros 15. Um dos motivos? Minha imagem está muito ruim lá fora, onde me acusam de coisas que nunca fiz, disse o presidente. O médico Leandro Boldrini, um dos 4 réus no processo que apura o assassinato do filho dele, Bernardo, foi interrogado hoje no Tribunal do Júri em 3 Passos, Rio Grande do Sul. O depoimento do A Justiça de Minas Gerais mandou prender novamente os funcionários da Vale e da auditoria Tuvsud, investigados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. 13 pessoas que estavam em liberdade, beneficiadas por habeas corpus, voltarão a cumprir prisão temporária. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Foi liberado.
E a seguir você terá mais informações ao vivo sobre o ataque a estudantes numa escola em Suzano. E a repercussão do massacre na imprensa internacional. Nós voltamos já já. A Câmara dos Deputados instalou hoje a Comissão de Constituição e Justiça, que irá analisar a reforma da Previdência. O repórter Rudá Moreira tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Rudá. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, eu estou aqui na porta do plenário, onde acaba de ser instalada a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, que é a primeira fase de tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Antes da sessão e até mesmo de ser eleito presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini já anunciou que o relator da reforma será decidido no início da semana que vem. O relator, Felipe Francischini, até lá, vai conversar com o Rodrigo Maia e com os líderes partidários para chegar a um nome que tenha bom diálogo com o governo e, ao mesmo tempo, poder de articulação. A comissão terá o prazo de 5 sessões para analisar se o texto que o governo enviou para o Congresso fere ou não a Constituição. Mas o texto só será votado por aqui, por acordo entre os líderes, quando o governo enviar o texto que muda a aposentadoria dos militares. Voltamos ao estúdio. Bom, no café da manhã hoje em Brasília, eu já me referi a isso, o presidente da República foi bastante cobrado sobre uma atuação mais forte, mais engajada dele na reforma da Previdência. Ele disse que está conversando com os deputados, mas não arriscou nenhum número sobre quantos, neste momento, apoiam o projeto da reforma. Afirmou que espera votar as mudanças da Previdência na Câmara e no Senado ainda no primeiro semestre e disse que a boa reforma será aquela que for aprovada. O presidente Bolsonaro, também no café da manhã, defendeu a Operação Lava Jato diante da possibilidade do Supremo Tribunal Federal transferir o julgamento de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro da Justiça Comum para a Justiça Eleitoral como Caixa 2. O resultado, segundo palavras do presidente, seria que a metade do que se fez na Operação Lava Jato iria embora. No caso da denúncia de envolvimento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, com as candidatas laranjas do PSL, o presidente afirmou que primeiro é preciso esperar a Polícia Federal e que, se o ministro for culpado, será ouvido o Ministério como um todo e tomada uma decisão de acordo com os compromissos assumidos na campanha. Sobre rusgas com a imprensa, sobretudo em razão do que publica costumeiramente nas redes sociais, muitas vezes de conteúdo não confirmado, o que tem atingido jornais e jornalistas, o presidente se justificou com as seguintes palavras: acontece, acontece. O governo federal anunciou o corte de 21 mil cargos, funções e gratificações, o que deve gerar uma economia de 195 milhões de reais por ano. A decisão atinge todas as pastas e, segundo o Ministério da Economia, não irá prejudicar a prestação de serviços públicos. O valor médio dos salários nos cargos que serão extintos é de R$ 570, mas, em alguns casos, as gratificações passam de R$ 11 mil. Na Nigéria, dezenas de crianças foram soterradas no desabamento de uma escola. Pelo menos 10 morreram. Cerca de 100... E voltamos a falar sobre o massacre numa escola pública na Grande São Paulo, em Suzano. 21 testemunhas já foram ouvidas pela polícia. A repórter Simone Queiroz está, neste momento, em Suzano. E vamos saber, Simone, quais são as últimas informações. Nascimento, o governo paulista anunciou que vai revisar todos os procedimentos de segurança nas mais de 5 mil escolas do estado de São Paulo. A escola onde aconteceu o massacre, a Raul Brasil, vai ficar fechada durante toda esta semana. Reabre na segunda-feira, em princípio, apenas para professores e funcionários que vão receber apoio psicológico. Na terça-feira, aí sim, a escola abre as portas para toda a comunidade, estudantes, também familiares, a quem serão estendidas essas dinâmicas de acolhimento e também o apoio psicológico. Raquel. Obrigada, Simone. Goiás, Paraná, Minas, Rio de Janeiro. Em vários pontos do país, a notícia do massacre na Grande São Paulo trouxe de volta memórias muito tristes. E o Brasil se choca
ao ver A a notícia do repetição da... ataque à escola em Suzano, na Grande São Paulo, espalhou-se também na imprensa internacional. Patrícia Vasconcelos. O país que já chorou tantos mortos em tiroteio. A professora que morreu na escola de Suzano defendia a importância da educação para mudar o país. Nas redes sociais, Marilena Ferreira, o Meso, dizia que era a favor do porte de livros. Segundo ela, a melhor arma para salvar o cidadão. Essa professora morreu fazendo o que amava ao lado de jovens com um futuro promissor. Em meio à dor de tantas famílias, a lição que deixa essa tragédia, conhecida de todos nós, mas nem sempre é levada a sério, é que precisamos melhorar as nossas escolas, que juntamente com as nossas famílias ajudem a barrar a cultura do ódio, da intolerância e da violência. Boa noite. Até amanhã.